Olá, salve Maria Santíssima, meus amados irmãos. Hoje nós iremos meditar. É um pequeno comentário sobre o Evangelho de hoje, né, que está em João capítulo 14, do versículo 21 ao 26. Após a leitura, nós iremos meditar um pouquinho, a respeito dessa palavra, e do que essa palavra quer dizer para nós hoje, como palavra de salvação. O Evangelho de João vai dizer o seguinte: quem tem meus mandamentos e os observa é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Judas, o não Iscariote, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minhas palavras, aleluia. E o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guardará minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje a palavra é uma palavra muito dura para nós hoje, ainda mais nos nossos tempos, que hoje nós vivemos um tempo onde disse Nossa Senhora, que os tempos serão abreviados, porque o demônio está solto e pouco tempo lhe resta, como diz o Apocalipse, E dentro da igreja isso não é diferente, Por muito tempo o demônio tentou destruir a igreja através do martírio, O demônio achava que matando os cristãos o evangelho de Jesus Cristo seria derrotado, mas não foi assim, Que quanto mais ele percebeu que quanto mais se matava cristãos, mais cristãos ressurgia, no meio deles. E com o tempo essa mentalidade do demônio foi avançando, Nós temos que saber, irmãos, que o demônio ele é muito esperto, Ele só não é mais esperto do que Deus, mas ele é mais esperto do que nós, seres humanos mortais, E ele tem levantado uma destruição. Ele percebeu que para destruir a igreja teria que se infiltrar dentro dela, para aí sim destruir ela de dentro para fora. O demônio descobriu isso e há muito tempo vem trabalhando dentro da igreja com seus sequazes, com seus seguidores dentro da igreja, E hoje nós vivemos uma obscuridade, de espiritualidade da palavra, Hoje o esvaziamento da palavra está grande dentro do meio da igreja, Hoje a gente vai para a igreja, dificilmente a gente vai encontrar um padre, que prega a homilia direito, que aquela homilia que você vai para a missa, e você se sente glorificado, cheio de Deus. Dificilmente a gente vai encontrar na igreja, porque o demônio ele está adentrado dentro da igreja, destruindo ela de dentro para fora, infiltrando sacerdotes infiltrando seminaristas que
por assim dizer, não têm essas vocações, virtudes suficientes para ser um sacerdote, né? E vão entrando, e vão aceitando, e vão conduzindo, né, esse seminarista a ser padre. E hoje nós vemos, né, a escuridão que há nas palavras, né, do sacerdote, infelizmente. E vários escândalos, né, que acontecem dentro da igreja. E hoje, gente, entrou uma ideologia, que isso vem lá dos infernos mesmo, uma ideologia dessa, né, vinda do comunismo. Que hoje você, dentro do seu próprio espaço religioso, você não pode mais anunciar a palavra de Deus, né? Aqueles que eram para ser defensores, na verdade, não se manifestam, né? E fica como uns fariseus, né? Nem ajuda aqueles que querem anunciar a palavra verdadeiramente e fica amordaçado, né? E destrói, né? E tira os profetas da igreja, afastando, né? Tirando dos seus cargos por conta de um comentário ou outro, né? A palavra de hoje ela vem anunciar isso para nós, né? Jesus diz, né? Quem tem os meus mandamentos, em outra tradução diz, quem acolheu os meus mandamentos e o observa é o que me ama. Gente, será que hoje nós, ao observar dentro da igreja, nós encontramos pessoas que seguem o evangelho, né? De pessoas que amam Jesus? Porque para seguir Jesus, como ele mesmo me diz, tem que seguir e observar os mandamentos. Tem que acolher os mandamentos de Deus, por mais duro que eles sejam, e acolher, né? E acolher e praticar, né? Será que nós estamos amando Jesus verdadeiramente? Né? Será que nós estamos anunciando a palavra de Deus, acolhendo e ensinando corretamente a palavra de Deus? E, gente, tá entrando uma ideologia chamada uma ideologia da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, né? Essa teologia da libertação é uma teologia que esvazia a palavra de Deus, né, do que ela realmente é, né? Se a palavra de Deus, por exemplo, dar um exemplo aqui de um esvaziamento da palavra de Deus, que essa teologia da libertação quer colocar. Se a palavra de Deus está dizendo que um casamento é entre homem e mulher, então por que a teologia da libertação quer mudar essa palavra dizendo que aceita um casamento entre um sexo diferente? Tá tentando assim dentro da igreja isso, né? Hoje você não pode ir mais para um templo religioso e você anunciar a palavra verdadeiramente, sem que uns ou outros se sentem ofendidos e denunciem você, né? A palavra de Deus ela é dura e clara, meus amados irmãos. Se Jesus diz que amarás, quem me ama, observa os meus mandamentos, nós temos que observar os mandamentos de Jesus e não os nossos mandamentos, aleluia. Não devemos observar os mandamentos dos seres humanos, mas os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, e não nosso, né, gente? Se o mandamento da igreja diz, o mandamento que Jesus nos dá, é não pecar contra a castidade, então não vamos pecar contra a castidade, né, meus amados? Hoje nós vivemos dentro da igreja um tipo de amordaçamento, né? Onde nós somos movidos pelas emoções, né? As emoções
que os frutos do Espírito Santo nos dá. Se nós não sentimos isso, se a igreja, aquelas pessoas que se sentem movidas por as emoções, não sente dentro da igreja, se ela não está escutando a palavra que ela quer escutar, ela abandona a igreja, ela denuncia você, ela denuncia o padre, ela denuncia o pregador, porque elas querem fazer a igreja do jeito que elas querem. Isso não é um mandamento que Jesus nos deu. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que a cabeça da igreja é Cristo e não nós. Nós temos que observar o que Ele manda e não o que a gente quer. Né? Nós temos que parar de ir para a igreja e procurar emoções. Nós não somos nem protestantes que só buscam emoções, não digo todos, mas alguns. Nós estamos dentro da igreja, irmãos. A igreja é fundada na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo é que a igreja foi fundada. É como diz Santo Agostinho, no mundo nós teremos tribulações. Né? Nós teremos tribulações. E o próprio Jesus diz isso, né? Nós estamos cercados nesse mundo entre tribulações e consolações de Deus. Né, gente? Então, gente, a palavra de Deus hoje, ela não quer nos converter. Ela quer mudar nossos pensamentos. E parar de pensar como os nossos pensamentos. Mas a palavra de hoje, ela quer nos dar a entender que nós temos que observar os mandamentos que a igreja ensina. Os mandamentos que Jesus nos deu. E tentar seguir pela sua graça. Seguir os seus mandamentos. É isso que a palavra de hoje ela quer nos dizer. Porque Jesus diz, né? Quem me ama, o Pai também o amará. E eu e o Pai iremos vir até ele. E neles fazeremos morada, como diz Jesus. Porque Jesus diz assim, ó. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ou seja, se a gente tem um pensamento de dizer que Deus é misericordioso, que Ele vai amar todos, e eu tenho que seguir os meus pensamentos, os meus sentimentos, faltar a missa no domingo, né? Ter relações conjugais com pessoas do mesmo sexo, né? Gente que pensa da mentalidade do aborto, né? E achar que Deus é misericordioso vendo todas essas coisas. O próprio Jesus diz, né? O próprio Jesus diz que você acha que os seus pensamentos são igual aos teus? Você acha que os meus pensamentos são igual aos teus, como diz a palavra de Jesus? Não. Você acha que minhas palavras são igual às tuas? Que o seu pensar é igual ao meu? Gente, a palavra de hoje nos leva a essa profunda conversão de nossas mentalidades. De uma conversão verdadeira de nossas almas. Quero fazer uma oração, irmãos. Pedir. Jesus, te peço que aquelas pessoas que vão ver esse vídeo, elas possam, que o Senhor possa abençoá-las, Senhor. Que o Senhor possa dar uma transformação de vida na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, mudar suas mentalidades, mudar os seus pensamentos e dar, Senhor, uma verdadeira conversão. Dai-nos, Senhor, uma verdadeira conversão. Dai-nos, Senhor, uma verdadeira conversão. Virgem Santíssima,
vós que nos conduzeis para os caminhos do Senhor, ajudai-me, ajudai-nos e ajudai-me a seguir os passos de Jesus. E me dai-nos força, Mãe, para que nós possamos, nesse tempo tão doloroso para a igreja, nós possamos dar testemunho de Jesus. Que Deus abençoe você, irmãos. Salve Maria.